como a gente passou, né, por tudo isso que a gente falou, dessa nova formação, desse desconhecimento de algumas coisas, na primeira oportunidade eu até peguei o WhatsApp do Rangel e falei, viu, o que está acontecendo com tal coisa? E assim, já resolveu muito rápido. Então, assim, vocês têm um olhar muito presente no dia a dia da operação, que eu acho que é muito enriquecedor tanto para vocês quanto para a gente, porque vocês estão próximo do negócio, estão próximo da dor do cliente, estão próximo do dia a dia. Então, isso faz com que vocês estejam sempre buscando esse desenvolvimento, né? Eu acho que é no problema, no erro, que a gente tem a oportunidade de desenvolver. Então, eu parabenizo vocês por estarem sempre próximo disso tudo. Então, eu sou a Caroline, eu estou na Meta há 1 ano e 2 meses. Eu entrei aqui inicialmente para tocar a parte de gestão de mudança e desde abril eu assumi aí também o Meta Academy, que é a nossa área de educação corporativa. Isso porque tem muito match, né, com a área de gestão de mudança, é um dos pilares que sustentam a mudança, é a aprendizagem, é o desenvolvimento. Então, por isso que eu estou aí junto com o time desde abril, mais ou menos. Prazer estar aqui também, né? Eu sou a Laura, eu tô na Meta faz... em educação corporativa só alguns meses, eu entrei em outra posição, atuava inicialmente como business partner, então fazem quase 3 anos. E hoje eu fico à frente das formações, então de alguma forma me relaciono aí diariamente com a plataforma. E assim como a Carol trouxe, né, como hoje o propósito da Meta é crescimento humano com tecnologia, todo esse viés de educação faz muito sentido para a nossa cultura hoje. Então, com certeza, aí a plataforma veio agregar muito valor nas nossas entregas enquanto área de educação. Bom, eu tô na Meta há 11 meses, entrei já direto para o Meta Academy, sou especialista em educação corporativa, atuo aí nesse ramo há mais de 10 anos. Foi bem importante, eu entrei bem na época que estava a plataforma para acontecer, para implantar, né? Tava aquela ansiedade da galera aqui da Meta por essa plataforma. E foi bem legal a implantação, porque deu uma outra carinha, né? A experiência é muito boa, é muito simples. A gente teve que subir os materiais, né? Que tinha, e foi bem rápido, foi muito simples de fazer isso. Então, eu acho que acrescentou muito para a nossa educação corporativa a plataforma. E é bem legal que a Cris trouxe, né, Cris? Porque a gente tinha um histórico, eu entrei também mais ou menos ali junto, a gente tinha um histórico não muito grande, é claro, na outra ferramenta que a gente usava, mas ainda assim tinha um histórico, né? E a gente conseguiu fazer isso, fez uma força-tarefa, né, Cris? E a gente conseguiu fazer isso de forma muito rápida. A gente conseguiu subir tudo, editar, cortar. Então foi um trabalho que, até pela quantidade de coisas que a gente tinha, foi relativamente rápido. Bom, a Meta é uma empresa de tecnologia que tem 32 anos. Ela está se transformando, né? Está num processo de evolução para ser líder em transformação digital no Brasil, escalável globalmente. E a Meta tem uma coisa, ela tem 3 mil funcionários, né, colaboradores, e ela tem um propósito muito bonito, que é a parte de crescimento humano com tecnologia. Então, nós, enquanto Meta Academy, né, enquanto área de educação corporativa, a gente tem um desafio bastante grande de acompanhar essas 3 mil pessoas hoje, que todo dia cresce, né? Quando a gente colocou a Kips aqui, a gente tinha o quê, Cris? 2000 e... Eu acho que não chegava a 2.500 pessoas. E em menos de 1 ano, a gente tem crescido muito. Então, e como a gente está mudando bastante, assim, a gente sai de uma empresa de alocação, uma empresa para ser uma empresa de transformação digital, a gente está com um desafio bastante grande de promover várias trilhas de aprendizagem, e com isso a plataforma tem sido uma grande aliada nossa, né, meninas? E é bacana também que nesse novo posicionamento da Meta em vender transformação digital e se tornar líder em transformação digital, estamos passando pela transformação internamente. E no meio dessa transformação, a educação corporativa acaba sendo um grande aliado aí corporativamente, assim como gestão da mudança, né? Também ali um dos pontos que a Carol puxa,
para disseminarmos essa nova cultura, essa nova ideia, né, esse novo modelo tanto de gestão quanto de gerenciar negócios, assim. Então, estamos vivendo a transformação que vendemos aos nossos clientes. Esse é o nosso grande momento e está sendo um momento de muita aprendizagem. Acredito que para todas as áreas, para todos os programas de formação. Até então, né, faz pouquíssimo tempo que existe uma estrutura de educação corporativa, não existia o Meta Academy, né, então era uma área generalista aí de desenvolvimento de pessoas, de gestão de pessoas, né, não existia uma frente para isso, e o que era tocado com relação a treinamento e desenvolvimento era ou de forma síncrona, né, ou há um pouquinho mais de 3 anos, assim, de forma presencial mesmo, então, até porque tinha 1/3 do tamanho que tem hoje, então aquilo que existia em relação à estrutura física era utilizado por vezes para algumas frentes mais específicas de formação, até pegando liderança, por exemplo, né? Mas o que tinham era iniciativas síncronas, às vezes gravar uma agenda, né? Mas não tinha onde disponibilizar. Por um período a gente tentou ali uma estratégia com um Moodle, assim, um pouco personalizado, aí, aquilo que se existia nessa frente de treinamento, mas não vingou, né? Então, nós não tínhamos, de fato, uma cultura assíncrona de aprendizado e, por isso, então, né, a estratégia também e a busca de uma plataforma que a gente possa centralizar conhecimento, políticas internas, né? Era um mundo de sistemas e daí a gente passa a ter sistemas que se conversem e que disponibilizem novas formas também de aprendizado, né? Não apenas aí o consumo, mas também utilizar de algumas estratégias de gamificação, vídeos, edição. Então, isso não existia anteriormente. Eu creio que a experiência mesmo, sabe, Gustavo? Porque tinha muita capacitação rolando, mesmo de forma síncrona, mas a experiência era muito ruim quando se liberava isso na plataforma que usava antes, né? Então, a navegação, a própria experiência ali, porque não adianta você ter um conteúdo muito legal e o aluno entra, né, o colaborador entra e vai assistir, não consegue achar, não consegue, era bem complicado, assim. Então, acho que o foco mesmo era uma experiência legal, uma experiência objetiva, fácil, né, porque quando a gente entra na Kips é muito fácil achar os conteúdos, porque você tem ali a busca, tudo, dá para buscar por trilha, por missões, então é bem fácil. Eu acho que o foco principal que eu percebi quando eu entrei é que eles queriam uma experiência melhor pro colaborador. E até complementando um pouquinho a Cris, né, Cris? Pensando aqui em transformação digital e como a gente também está nessa jornada de evolução, eu acredito que escalar a informação, né? Isso é um grande ganho que a gente tem. Então, como a empresa tem crescido muito, uma vez que a gente capacite todos os colaboradores, no dia seguinte a gente já está defasada, porque tem sempre entrando mais pessoas. Então é muito interessante a gente ter esse conteúdo que permita uma experiência, como a Cris falou, muito legal, e que ele possa ser escalado, que ele esteja disponível para alguém, que a gente possa criar trilhas, que a gente possa formar pessoas por natureza de atuação. Então acho que isso tudo é muito interessante. E a Meta, ela não tinha, né, uma cultura muito do conteúdo assíncrono, porque a plataforma não atendia, então rolava muito síncrono, e assim, aí existe aquela questão dos horários, né, nem todo mundo consegue no horário que está acontecendo ali, tem gente que está em cliente, e eu acho que aí você ter a possibilidade de ter uma plataforma que vai permitir as pessoas acessarem o momento que elas acharem melhor, quando elas se sentirem mais à vontade para estudar, para conhecer mais sobre a empresa, eu acho que ajuda muito, né? Foi uma jornada muito esclarecedora, eu vou te falar que quando eu vi a carga horária, eu falei, nossa, vai ser puxado, né? Mas não foi muito leve, muito esclarecedor. A gente teve muita parte de colocar em prática, né? Mão na massa ali, de entender de como que. Então, acho que isso foi muito importante, porque a gente subiu os conteúdos e teve dúvidas e criou ali bastante coisa. E além de tudo, você também deu conceitos, né? De design instrucional, de 6Ds. Então, para a galera que não tinha essa visão, foi muito bom, porque deu uma outra visão, que não é só disponibilizar, né, o conteúdo na plataforma, tem que ter todo um processo ali de aprendizagem, de pensar nisso.
Então foi bem tranquilo, foi bem proveitoso. Para mim foi excelente, assim. Uma das pessoas que a Cris passou esse conhecimento depois, né? Eu estava, né, enquanto business partner e nessa passagem para especialista, a Cris, ela me ensinou, assim, como mexer na plataforma, como operar em diversas frentes que tem de possibilidade, até a questão dos analytics, enfim. E eu acho que foi muito interessante porque tanto a facilidade de utilizar a plataforma quanto, né, a propriedade que ela tinha também para passar é muito fácil de utilizar, assim, quem está aqui nos backstages, ela é muito intuitivo, assim, para utilizar com acesso de administrador na plataforma. Até uma formação que acabou de acontecer assim, recentemente como exemplo, foi bem bacana porque, embora fosse uma formação síncrona, né, a cada semana a gente conseguia compilar esses vídeos, editar, para poder subir na plataforma. Então, a plataforma ela nos proporcionou uma organização do processo formativo. Então, ela consistiu aí de uma formação de uma semana assíncrona e 4 semanas síncronas para depois gerar aí o certificado. E a gente pôde utilizar essa primeira semana na plataforma, então colocando conteúdo nessa plataforma. Algo que foi muito bacana dessa ferramenta também é que nos possibilitou ter pessoas internas e externas. Então, a gente consegue hoje gerenciar tanto quem já é da Meta, quanto pessoas, nesse caso dessa formação, que eram externas, puderam fazer e de alguma forma aproveitar a experiência tanto quanto profissionais internos. E depois dessa semana assíncrona, né, continuaram com acesso para estar visualizando as aulas e os materiais de forma diária dentro da plataforma. Então, ela nos possibilita um processo aí de organização e de compilar materiais, né, nas trilhas, os conteúdos aí dentro de pulse ou trilha ali que faziam sentido para essa formação em específico, assim como outras que a gente tem que estão ali separadas em trilhas, né? A própria trilha de liderança também está englobando aí vários conteúdos diferentes em diferentes frentes. Então, nos possibilita aí uma organização legal. A plataforma também me auxiliou bastante, porque eu toco aqui o programa de trainees, então todo o onboard ali de capacitação, toda a programação do que eles devem aprender aí nesse processo está dentro da plataforma. É claro que tem o dia a dia, né, a rotina de trabalho, mas tudo que a gente precisa que eles tivessem um conhecimento prévio foi colocado ali. Então, quando eles chegaram, a gente apresentou isso para eles. Então, precisa fazer esse conteúdo e já estava ali estruturado com uma trilha para eles, escrito ali o nome deles, programa de trainees, tudo. Então, hoje eu também consigo separar por área. Tem o trainee de serviço, tem o trainee comercial. Então, a gente consegue para mesclar ali o público, né, por interesses de conhecimento. Então, eu atuo bastante com eles ali na plataforma em relação a isso. Vejo que eles usam muito, que eles gostam, que se adaptaram super fácil. Então, foi uma experiência bem legal, assim. Sempre eles pedem, né? Vai liberar na plataforma, vai liberar no Meta Academy, mesmo que seja síncrono, eles pedem pra gente colocar lá para poder depois ir consultar e tem bastante horas de consumo, assim, é bem legal. A Cris trouxe uma coisa que é muito interessante, que acho que os trainees são, né, um case de sucesso, né, Cris? Na questão de consumo de conteúdo mesmo. Assim, então, o número de horas a gente ainda puxou recente, a gente estava fazendo uma retrospectiva do ano, e é um número assustador, no bom sentido, né? E aí eu trazo um pouco do que eu até acho que as meninas podem me complementar, mas é um desafio que a gente tem, que a gente encontra ainda pensando no engajamento e pensando em quanto a gente organiza os nossos conteúdos. Porque eu acho que todo mundo está mais acostumado com plataformas de LMS, né? E a proposta é uma plataforma de LXP, né? De Experience. Então, assim, eu acredito que as pessoas mais jovens, é que eu sou jovem só um pouquinho mais de tempo, mas que as pessoas mais jovens têm até uma facilidade em consumir isso de uma forma um pouco mais diferente do que a gente já conhece. Então, eu acredito que o nosso maior desafio ainda é a gente estruturar as coisas de uma forma um pouquinho diferente, pensar de um pouquinho diferente. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda está num desafio grande, principalmente a gente falando, né, de uma cultura de, normalmente, momentos de aprendizagens síncronos. Então, quando você tenta organizar isso de uma forma assíncrona e ainda
numa pegada um pouco diferente, eu acho que é um desafio bastante grande. E os trainees acho que já são, né, já são mais desprendidos, nativos digitais, então eles têm, nossa, a Cris trouxe um ótimo exemplo, assim, ele tem um conteúdo de horas ali surpreendente. Isso é muito bacana, assim, até porque até então, né, a gente utiliza internamente como comunicação Teams, assim, né, e uma agenda fica aí gravada, ela fica por um período no chat, mas ela some, né, então no imediato, alguém não conseguiu agora, ela entra e ela visualiza, mas a gente está tentando mudar essa cultura de justamente botar ela num lugar que a gente tenha, primeiro, né, o controle, entre aspas, assim, poder ter justamente esse dado, assim, de quem visualizou, de quem consumiu, né, a parte de fato de análise, e que também a gente entenda que, bom, o conteúdo que está na plataforma é o conteúdo atualizado, então, né, olhar uma agenda daqui, um vídeo que passa para um, para outro, pode ser que não seja mais aquele que está, né, em vigor nesse momento, a política que estamos utilizando nesse momento, enfim, independente do conteúdo. Então, a plataforma ela vem para isso também, para uma certa ideia de consumo, né, em relação aos dados e de atualização, né? Bom, o que está lá é o que estava em vigor nesse momento. Acho que a Laura até consegue detalhar um pouquinho mais, porque hoje ela é quem acaba fazendo essa extração, a gente acompanha sim, a gente tem alguns indicadores que a gente leva de forma mensal, mas a gente precisa ainda evoluir bastante nesses indicadores de como a gente utiliza. A gente até tem acompanhado, né, Laura? Recentemente a gente criou ali um dash para acompanhar, um dash complementar, que a gente compila algumas outras informações, inclusive de Alura, que a gente tem como conteúdo complementar. Então a gente consegue tirar alguns insumos dali, mas eu acredito, principalmente você trazendo alguns spoilers de que a gente vai evoluir nessa questão, é muito importante para a gente acompanhar indicador, porque a gente precisa ver o que está sendo consumido, né? O que as pessoas estão gostando. Às vezes a gente disponibiliza coisas que a gente acha que não vai ter, né, um consumo ou uma avaliação tão boa e vice-versa, até para a gente ver para onde que a estratégia está indo, né? O que a gente precisa direcionar. Às vezes a gente desenha algo, mas não efetivamente é o que as pessoas estão consumindo. E se aquilo for algo que precisa ser consumido, até para a gente pensar em trabalhar enquanto plano de comunicação, pensando mesmo em gestão de mudança, né? Se for alguma coisa que é necessário. Tanto que, como a Carol estava, né, comentando, essa questão da Alura, ela nos dá insights, né? Se a gente pega os dois relatórios, Alura e Equipes, e a gente faz um embate, assim, que é o que a gente faz de forma mensal, a gente tem noção, assim, exatamente dos conteúdos e atividades mais consumidos e procurados, entende, bom, então aqui no nosso Meta Academy, na Keeps, não tem conteúdo sobre tal assunto e está sendo bem procurado lá no Alura. Então a gente já prioriza que, bom, se está sendo procurado e a gente não tem aqui no nosso Academy, vamos fazer, né? E isso é um dos insights que a gente tem a partir desses dados. Estamos amadurecendo, né, em relação à utilização desses dados. Justamente a área é nova, né? Então imagina a utilização dos dados, de fato, é algo que está sendo reformulado, inclusive, para o ano que vem, para a gente acompanhar indicadores ainda melhores, assim, da área como um todo. E insights que a gente tira, né, tanto em relação a consumo de conteúdos, como já disse, mas também em relação à quantidade de pessoas acessando, né, tem uma frente em específico que tem muito a ver com o nosso momento de negócio, que tem vários conteúdos dentro da plataforma que é de portfólio, então realmente as nossas verticais de serviço, o que a Meta faz, quem que é a Meta, né, a gente tem toda a trilha de onboarding, que seria uma trilha que a gente chama aí de identidade Meta, que ela é bem importante para dar essa visão geral de aculturamento quando a pessoa entra na empresa. Então, isso tudo a gente consegue ver, né, quem está fazendo, se as pessoas que estão entrando são as pessoas que estão consumindo esse conteúdo, e quem está consumindo conteúdo de portfólio, né, as áreas que precisam hoje consumir esse conteúdo estão fazendo. Então, esses também são dados que a gente acaba tirando a partir desses relatórios. O que tá já que eu sei que vocês já fizeram ali, o processo de melhoria, que é bem, bem recente, que é a questão da divisão por liderança, que era uma coisa bem importante que a gente não tinha.
e que é super importante para a gente trabalhar com os líderes, né? Passar esse dado para os BPs poderem disseminar aí o que cada líder tem dentro dos seus times a respeito de consumo ou de precisar consumir, né, algum conteúdo. Então, acho que é uma melhoria que vai agregar ainda mais valor. Tá, eu vou trazer até minha visão aqui, eu peço para as meninas complementarem. Como a gente já falou algumas vezes, de uma equipe que foi se formando aqui durante esse ano, poucas pessoas participaram ali da decisão e continuaram. A gente tem até a Andressa que está de licença maternidade, mas algumas coisas foram se perdendo. Então, a gente teve algumas dificuldades ou desconhecíamos coisas muito legais que vocês têm, que a gente está retomando agora. Então, acho que é um momento muito bacana para nós, da Meta, retomar essa parceria e se reconectar, né? Porque nessa jornada em que a equipe foi crescendo, a gente acabou se perdendo algumas coisas. Então, eu acredito que daqui para frente a gente só tem a evoluir, né? Foi sempre muito fácil o contato com vocês. A gente chegou a ter em alguns momentos, alguns episódios de não conhecer mesmo o processo, o tempo que demora, então de expectativa, chegou a acontecer, mas eu acho que era um pouco disso, sabe? De a gente não conhecer vocês, essa equipe nova, e vocês também não nos conhecerem, assim. Então, eu acho que a gente está se conectando de novo e acho que vai ser muito legal. Então, eu estou bem otimista com o nosso 2023. E com aquilo que a gente viu, assim, também, né, que você pode nos apresentar com relação ao que vai estar acontecendo também de melhorias no próximo ano, assim, a gente vê que tem várias coisas que vão contribuir muito, e agora que tu trouxe do Síncrono ali, então que tem mais esse detalhe, com certeza vai vir a agregar muito. De alguma forma, concordo, assim, com o que a Carol trouxe, né, a gente está num momento de reconexão e é importante porque a gente está descobrindo um monte de coisa e que vocês também têm de iniciativa, esse próprio podcast é uma delas, né? E que a gente agora está começando a acessar e ver todas essas oportunidades, né? Vocês também têm aí uma frente aí que conversa direto até pelo Discord do pessoal que já é mais tech mesmo sobre integração, tem suporte no WhatsApp também, quando necessário. Então, acho importante esses diferentes canais aí pra gente estar podendo esclarecer. O que mais me chama a atenção, Gustavo, é que assim, por mais que às vezes em alguns momentos demorasse o retorno, mas a gente percebia a presença de vocês. Estamos resolvendo, tem a questão do nosso SLA, tem a sprint, vocês têm o formato de vocês de trabalhar. Eu já trabalhei com outras plataformas e você abria o chamado e silêncio, né? Não tinha nem tipo, estamos trabalhando, né, na sua solução, nada. Era aquele silêncio, passava 10, 15 dias e, a gente não recebeu. Então, eu acho que o suporte que vocês dão, a gente viu, estamos trabalhando aqui, você, o Rangel, também sempre muito presente. Então, isso me chamou bastante atenção. O cuidado que vocês têm, por mais que não resolva no tempo que a gente quer, né? Porque a gente é imediatista, então o Meta é um time que ele não tem SLA, é tudo para ontem, né? Então, assim, é muito engraçado o desespero. Até eu falei, quando a gente for desenhar o processo, vamos criar o nosso SLA. Porque não foi porque o treinamento aconteceu ontem que a gente tem que editar amanhã, tá na plataforma, né? Então, a gente aqui é bem imediatista, mas essa atenção de vocês é bem notória, assim. Uma coisa que eu acho também muito legal, Gustavo, é assim, ó, a gente sabe que tem problemas, né, ocorrências, não tem qualquer processo. Então, assim, a gente seria até uma visão utópica a gente achar que não. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que, como a gente passou, né, por tudo isso que a gente falou, dessa nova formação, desse desconhecimento de algumas coisas, na primeira oportunidade, eu até peguei o WhatsApp do Rangel e falei, viu, o que está acontecendo com tal coisa? E, assim, já resolveu muito rápido. Então, assim, vocês têm um olhar muito presente no dia a dia da operação, que eu acho que é muito enriquecedor tanto para vocês quanto para a gente, porque vocês estão próximo do negócio, estão próximo da dor do cliente, estão próximo do dia a dia. Então, isso faz com que vocês estejam sempre buscando esse desenvolvimento, né? Eu acho que é no problema, no erro, que a gente tem a oportunidade de desenvolver. Então, eu parabenizo vocês por estarem sempre próximo disso tudo, assim, do problema. Bom,
pensando um pouco aqui estrategicamente, a gente tem muitas coisas acontecendo simultaneamente. E muitas delas, né, precisam de um momento de aprendizagem, de um workshop, de uma capacitação, né, de algo que ajude as pessoas a compreender a mudança e, né, algo assim. O que acontece é que as pessoas estão sendo bombardeadas com muitas coisas, com muitos conteúdos, onde fica até difícil ela, né, o que eu faço primeiro, enfim, é muita informação, né? Então, a gente tem agora, para começar a rodar em janeiro, um serviço de mensageria, que é a Eva, que vai ofertar esses conteúdos para as pessoas no momento oportuno. Então, sim, os conteúdos vão estar lá, e como você já deu um spoiler para a gente, que a gente vai conseguir, por exemplo, fechei um módulo, alguma coisa, aí libera uma outra parte, né? A gente pode aliar isso com o serviço de mensageria, e isso pode acontecer pelo WhatsApp, pelo Teams. Então, a gente tem montado uma jornada, primeiro, de onboard, onde a gente oferta esse conteúdo que a Laura falou, de a nossa identidade meta, que é um conteúdo básico ali, né? E alguns até obrigatórios, falando em LGPD, compliance, mas que a gente consiga criar jornadas para cada tipo de perfil, e ofertar os conteúdos e fazer as mensagens são bem personalizadas, e a gente pode mandar pelo Teams, falar o nome da pessoa. Então, acho que isso vai ajudar bastante a gente, né? E falando por mim, eu gostaria de cada vez mais a gente estreitar essa conexão que a gente tem feito, porque é muito importante também a gente falar do nosso negócio e escutar de vocês o que vocês têm previsto, para a gente pensar como a gente pode gerar valor no que a gente está fazendo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, é gerar valor para essas 3.000 pessoas, que com certeza, quando esse vídeo sair, já vão ser muito mais. Então, eu gostaria muito de levantar esses 2 pontos. As meninas trouxeram, assim, a questão da experiência, da gamificação, né? Isso já está ali sendo previsto, mas ir agregando dentro dos macroprocessos da jornada do profissional, né? Então, hoje a gente tem isso mapeado, a gente tem hoje uma Value Stream que cuida justamente desse olhar para cada macroprocesso dentro da jornada do colaborador, desde o momento que ele, né, ouve falar da empresa até o momento do offboarding, assim, né? E como a área de educação, como a área de desenvolvimento pode agregar em cada uma dessas pontes, e como a Kids, né? Então, junto com essa integração com os nossos sistemas, né? Nesse momento de transformação digital, de dados, enfim, pode ir cada vez mais conversando e gerando melhores insights para a gente estar caminhando e contribuindo na direção do nosso negócio, que é o que a gente quer, né? A satisfação das pessoas, dos clientes e o crescimento da meta das pessoas que compõem ela, né?